Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, a partir de dados do IBGE, a quantidade de meninos e meninas de 4 a 17 anos na escola vinha crescendo no Brasil de 2016 até 2019. Naquele ano, o número de jovens fora das salas de aula somava pouco mais de 1 milhão de crianças e adolescentes. A maioria na faixa etária de 4 e 5 anos e 15 a 17 anos. Aí veio a Covid-19 e ficou difícil para muitas famílias manterem os jovens na escola, seja por falta de acesso à internet, seja pelo agravamento da situação de pobreza. Com isso, em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninos e meninas de 6 a 17 anos não tinham acesso à escola no Brasil, sendo que desses, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que a educação estava praticamente universalizada antes da pandemia. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre a evasão escolar que se agravou durante a crise da Covid-19 e fez o Brasil regredir nos números do acesso à educação. O que prevê a lei, quais são os direitos garantidos aos jovens e qual a responsabilidade dos pais? A Constituição garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Determina ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sobre o tema, eu converso agora com o advogado especialista em direito educacional, Bruno Coimbra, e também com Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é evasão escolar. Há o abandono escolar e há a evasão escolar. A evasão escolar é quando o aluno conclui um determinado período letivo e ele, por razões diversas, decide não dar continuidade para o período letivo subsequente. Isso é um pouco diferente, né, do abandono, que é quando no curso, né, no meio do ano, por assim dizer, ele abandona os seus estudos. Doutor Luiz, e por que a evasão escolar é um problema tão significativo no Brasil? A evasão escolar causa uma ruptura no percurso normal e esperado de desenvolvimento do aluno. Com a evasão, ele deixa de acompanhar uma turma com a qual tinha afinidade, com a qual poderia compartilhar projetos. Ele também passa a perder tempo em relação à sua expectativa de desenvolvimento pessoal e profissional, seja na qualificação para atuação no mercado, seja para seguir a sua carreira acadêmica, enfim, é um processo de interrupção que acaba quebrando o fluxo natural. E geralmente o que causa isso, doutor Luiz, essa evasão? Quais são as principais causas? Nós temos nos processos mais regulares, em tempos regulares, nós temos a questão da necessidade de muitos alunos de irem ao mercado de trabalho, né, de atenderem a essa demanda. Essa é uma questão muito forte, sobretudo nas áreas, né, mais pobres. Nós temos a interrupção de oferta, por exemplo, de transporte escolar, e também o desinteresse e a perda de conexão da proposta pedagógica oferecida pela escola com aquilo que ele compreende como significativo para o seu desenvolvimento pessoal ou mesmo profissional para os maiores, certo? Doutor Bruno, e a nossa Constituição menciona no artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Então, os mecanismos para combater tudo isso que o doutor Luiz citou aqui, que acaba causando a evasão escolar, também são dever do Estado? Sim, sem dúvida alguma. É dever do Estado e decorre, inclusive, da Constituição, obrigações que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior, inclusive com eventuais repercussões penais. Então, compreendida a obrigatoriedade desse dever do Estado de garantir, né, de assegurar o acesso à educação, ele gera uma responsabilidade não só do Estado, né, assim percebido, mas inclusive dos gestores que estão coordenando, que estão planejando
esse acesso à educação. Aqui eu me refiro especificamente, né, claro, à educação básica. E como a sociedade pode cobrar do Estado, doutor Luiz, que ele implemente essas políticas públicas? É importante que a sociedade observe em qual rede este aluno está matriculado, qual é o seu vínculo. Se for com a rede municipal, ele deve procurar a Secretaria Municipal de Educação e observar por que aquela criança está fora da escola, qual escola ela deve matricular-se. Se for da rede municipal, principalmente no ensino médio e alunos dos anos finais de 6º ao 9º, ele faz o caminho procurando diretamente a escola, né? E a partir daí, então, ele vai verificar o que está impedindo aquela criança de participar ativamente das suas atividades. Ainda assim, não havendo essa responsividade no âmbito da rede, da Secretaria Municipal de Educação, da escola, ele tem recursos e locais como o próprio Conselho Tutelar, que zela e que observa pelos direitos da criança e do adolescente, né? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que poderão, então, ajudar nesse processo e garantir que a criança esteja dentro da escola. E nós vamos ver agora uma pergunta enviada por uma telespectadora. Caso uma criança não esteja na escola, pode haver consequências legais para os responsáveis? É responsabilidade da família, né, dos pais, de quem faz a tutoria dessas crianças, né, e também dos jovens. E é fundamental, nós trabalhamos profundamente no sentido da conscientização, não havendo um efeito positivo nesse processo de conscientização. A escola ela tem a obrigatoriedade legal e ela tem a ação parceira junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar, né, para que também faça esse processo de conscientização, antes até de iniciar qualquer processo mais impositivo, né? Mas não havendo, aí existem sim todo um embasamento legal que vai trazer punições, que vai trazer penalidades por não permitir aquela pessoa vulnerável, né, que estaria sob tutela do adulto responsável, a permanência na escola. Doutor Bruno, explica para a gente o que é o crime de abandono intelectual. Perfeito. Essa discussão ela ficou até mais acalorada quando até mais recentemente, há uma discussão sobre a possibilidade que os pais façam a instrução primária dos filhos, enfim, mas aqui tratando especificamente do abandono intelectual, aqui a gente já atrai o direito penal, né? Como eventualmente uma última fronteira, até como o professor Luiz mencionou aqui, após eventualmente esgotadas todas as possibilidades de que o que se persegue é que o aluno esteja em sala de aula, como um mecanismo de transformação, usando aqui até a palavra do professor Luiz Miguel, o direito penal também cuidou dessa hipótese. Então, deixar, é o que diz o artigo 246, deixar sem justa causa, e isso é importante, de prover a instrução primária do filho em idade escolar, pode ser punido com pena de detenção. Então, eventualmente, aquele pai, sem uma justa causa, e essa justa causa pelo judiciário, isso não é uma questão muito enfrentada no judiciário, mas entendido como há uma escola, há acesso a essa escola e o pai, os pais, os tutores, os responsáveis pelaquela criança decidem voluntariamente de negligenciarem esse direito, dever da criança estar na escola. Isso pode ser objeto de uma investigação criminal, de denúncia pelo Ministério Público e, eventualmente, até uma penalização desses tutores. O abandono intelectual, então, é negligenciar esse direito de acesso à escola, a instrução primária, né, é o que a lei diz do filho. E antes de chamar o intervalo, vamos ver mais uma pergunta de telespectador. Qual a diferença de evasão escolar e abandono? Doutor Bruno, o senhor já explicou rapidamente para a gente no início do programa, mas vamos deixar bem claro aí qual a diferença. Vamos deixar assim... a pergunta foi sobre evasão, né? A evasão escolar é isso, é quando o aluno, entre os ciclos, né, escolares, ele não retoma o ciclo subsequente. Então, ele termina uma série e, por circunstâncias das mais variadas, ele decide
né? Na verdade, ele não decide, em regra, por uma imposição externa ou eventualmente até interna, ele não se matricula para o ciclo subsequente. E o abandono, diferentemente desse exemplo que eu dei aqui, é no meio, né, do seu período letivo, por diversas circunstâncias também, o aluno se vê obrigado a não dar continuidade à conclusão daquele determinado ano letivo, daquele ciclo escolar no qual ele está inserido. E qual é o mais comum, doutor Luiz? O abandono ou a evasão? Vai depender da faixa etária. A rigor, nós temos aí o problema da evasão, que acontece de forma muito intensa com os maiores, os mais intensos, ao concluírem determinado ciclo. Por exemplo, o ensino fundamental, há uma perda de aluno muito significativa entre o 9º ano e o 1º ano do ensino médio. Eles vão para o mercado de trabalho, buscam outras ações, alguns até entram e vão fazer um ano sabático, né? E acabam não voltando. Já o processo de abandono, ele está muito articulado às situações emergenciais, imprevistas, problema na estrutura e na funcionalidade da família, o desemprego, a separação dos pais, a mudança, de repente as áreas rurais sofrem muito com o processo, né, de chegar num local que ainda não tem transporte escolar, então isso acaba afetando mais as crianças menores, né? Esse é um dado que nós temos, nós observamos na prática e é um desafio das redes. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouco. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre evasão escolar. E sobre esse tema eu continuo conversando com o advogado especialista em direito educacional, Bruno Coimbra, e com Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. E nós vamos ver agora uma matéria exibida no Jornal da Justiça sobre um programa do Unicef que tem o objetivo de reverter a evasão agravada com a pandemia. O projeto Busca Ativa Escolar da Unicef ajuda governos estaduais a acompanhar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de largarem os estudos. A iniciativa já está presente em mais de 3.000 municípios do país e se intensificou com a pandemia da Covid-19. Queremos oferecer a cada criança, a cada jovem, a oportunidade de ter o acesso à educação. Mas não só esse direito, porque sabemos que a educação é um direito-chave que garante um conjunto de outros direitos. O Unicef está com expectativa bastante positiva em desenvolver esse trabalho em conjunto com o Ministério Público de Pernambuco e com todos os outros atores que se associem a esse esforço para que consigamos dizer em Pernambuco que todo menino, que toda menina está protegido, está na escola e tem os seus direitos garantidos. A evasão está entre os principais medos de quem tem filhos em idade escolar. Segundo o Instituto Datafolha, 92% dos estudantes receberam atividades educacionais para fazer em casa, mas 36% deles consideraram que elas não foram suficientes para o aprendizado. O levantamento apontou ainda que 30% dos pais irresponsáveis temem que os filhos abandonem a escola depois da pandemia. Para o retorno presencial às escolas, a situação é ainda mais difícil. Segundo o levantamento do Unicef, no ano passado, quase 40% das escolas brasileiras não ofereciam sequer condições para que estudantes lavassem as mãos. Para a entidade, a busca ativa de alunos é ainda mais importante nesse período em que as aulas ocorrem virtualmente. Em 2019, Pernambuco foi o segundo estado brasileiro com menor índice de evasão escolar. Para manter os números baixos, o Ministério Público Estadual e o Unicef querem firmar parceria para continuar mantendo crianças e adolescentes na escola. Esse trabalho feito pelos professores, em contato direto com os seus estudantes,
ele se mostrou uma das ferramentas com mais potência mesmo de trazer esse estudante para o trabalho pedagógico desenvolvido, mesmo em tempo de pandemia, né? Porque você está tratando fortemente não só o conhecimento, mas também o vínculo afetivo, e a gente sabe que isso foi muito importante, vem sendo muito importante para um momento tão difícil. Doutor Bruno, há algum indicativo aí de que, passada toda essa situação que a gente está vivendo, os números de evasão voltem a cair? A expectativa é que sim, com a maior segurança sanitária, com os efeitos decorrentes da vacinação, a evolução da percepção, né, do que é necessário para que o aluno possa retomar as suas atividades presenciais agora, em 2022, a expectativa é que sim. Doutor Luiz, e qual é o papel aí das secretarias municipais, das escolas e dos próprios professores para que a gente reverta esse quadro e volte a diminuir a evasão escolar? É fundamental, essa é uma das prioridades colocadas pelas redes, tanto pelas redes municipais quanto as redes estaduais, e o programa Busca Ativa Escolar, que é desenvolvido pela Unicef e pela Undime, é fundamental porque ela estrutura e promove um trabalho conjunto da educação, da saúde, da assistência social. Tem uma plataforma que permite organizar esses dados, não só para trazer o aluno e rematricular, mas para promover a permanência desse aluno, para permitir esse processo e garantir. Nós tivemos, segundo a pesquisa da Trajetórias do Sucesso Escolar, neste ano de 2020, em torno de 340 mil abandonos. Aquele, como o doutor Bruno trouxe, ele sai durante o ano letivo. Isso dá 1,2% dos alunos de educação básica. E nós chegamos a um número de 5.807.000 alunos em distorção idade série, ou seja, ele não está naquela série cuja idade no processo regular previa que estivesse, ou seja, ele abandonou ou ele evadiu e traz prejuízo. Isso equivale a 20,4%, ou seja, 1 em cada 5 alunos possui um atraso de pelo menos 1 ano. Isso é muito grave. A expectativa e agora a prioridade, como o Dr. Bruno muito bem colocou, é de que todos os esforços aconteçam nesse sentido, que os professores entendam qual aluno está fora de aula, estava e não voltou, que aquele aluno que nós não percebemos a sua existência, que a saúde, a assistência social indique, porque o aluno que não chegou à escola, ele não vai ser identificado como um aluno que abandona ou que evade, porque ele não entrou no registro, ele precisa ser indicado pela pessoa que faz a visita lá da área da saúde, né, o acompanhamento das famílias mais vulneráveis, e este é um esforço nacional, ele precisa ser intenso, né? Nós precisamos contar com a promotoria, nós precisamos contar com toda a sociedade apontando que tem aluno em idade escolar e que está fora da escola para que a gente possa reintegrá-lo. E de que forma a Undime participa aí dessa busca ativa pelos estudantes? Hoje a Undime, ela cedia o programa Busca Ativa Escolar e desenvolve conjuntamente com a Unicef. É um programa fundamental que se tornou um grande elemento de esperança, né? A gente até diz que não é um busca ativa, é o busca vida, porque a vida plena ela depende de escola, depende de desenvolvimento. Então, está sediado na nossa sede em Brasília, a equipe que faz esse trabalho, e hoje, nesse momento, em função desse processo de crise pandêmica e pós-pandêmica, foram ampliados com esforço do Unicef, de muitos parceiros, foi ampliado e cada estado do Brasil está contando com mobilizadores sobre a coordenação da Undime para que nenhum aluno fique fora da escola. A gente possa valer lá o nosso lema de que fora da escola não pode, é um processo que nós temos que ficar muito atentos, porque alguns destes alunos estão fora da escola por condições sociais, pela fome, pela necessidade de trabalhar, de complementar. Então, todo o conjunto da rede de assistência social, educacional e médica precisa se mobilizar
e trazer, né? E todas as secretarias municipais de educação estão preparadas. Para você ter uma ideia, nos últimos, né, desde que a busca ativa escolar em 2017 foi implementada, nós já tivemos 99.132 rematrículas até o início do ano passado. São quase 100 mil alunos reintegrados às escolas, né? Nós temos hoje adesão de 3.198 municípios e 22 redes estaduais. É um grande esforço que está sendo feito e precisa ser intensificado da sociedade brasileira para que os seus alunos não fiquem fora da sala de aula. Esses sim são números que a gente quer ver crescer, né? E a gente tem uma perguntinha aí sobre isso. A nossa produção recebeu mais um questionamento de telespectador. Vamos ver? Como a comunidade pode se envolver para ajudar esses jovens? Doutor Luiz, a comunidade pode participar ativamente aí, né? Pode e deve, esse é um compromisso de todos. O primeiro recado é, você viu um aluno que no período da manhã não está na escola, no período da tarde não está na escola, comunique a Secretaria Municipal de Educação, comunique a escola, né? Comunique o Conselho Tutelar, comunique o Ministério Público, enfim, diga, olha, tem uma criança e observe. Isso é muito interessante. Eu tive recentemente uma pessoa do comércio que pediu para uma criança escrever uma coisa, ela não conseguiu, ela disse, eu não sei escrever. Mas você não está na escola? Ah, não estou, nós mudamos para cá há pouco tempo, a mãe disse, e aí estava em pandemia e a gente não fez a matrícula ainda. Esse aluno, veja só que coisa importante, ele foi identificado pelo comércio local. A cidade é pequena, rapidamente a informação chegou e nós acionamos a rede que encontrou essa criança, resgatou o seu histórico, trouxe para a escola e inseriu a família também na rede de assistência do município. Que exemplo bem importante que o senhor disse, que pode servir para todo mundo, né? Agora, doutor Bruno, o que a gente pode dizer da rede de proteção a essa criança? O que pode ser feito caso ela não consiga frequentar a escola? Quais são os órgãos competentes aí para resolver essa Perfeito. O professor Luiz, de certo modo, respondeu essa pergunta quando mencionou sobre os diversos atores responsáveis. Mas aqui, enumerando, né, os principais, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, né, a Secretaria de Educação, e assim, nós estamos pensando, quase sempre a gente pensa como um problema, mas também procurar a própria escola. Por vezes, a diretoria daquela unidade educacional, ela já vai poder dar orientações necessárias para que aquele estudante seja absorvido dentro daquela unidade escolar. E caso seja realmente fruto de um problema ali, o estudante quer frequentar as aulas ou a família está buscando isso e não consegue fazer a matrícula, o que essa família deve fazer, doutor Bruno? Ainda não sendo possível naquela unidade ou numa unidade que não é a mais próxima, mas que tem um atendimento de um transporte escolar que viabilize o aluno estar naquela unidade, aí a gente começa a pensar nessas alternativas, por assim dizer, fora da resolução daquele problema. Então, a gente partiria, eventualmente, para provocar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para buscar alternativas de que aquele aluno possa estudar. Agora, doutor Luiz, o senhor falou aqui que a escola, os professores, eles devem ficar atentos, mas eles, além de ficarem atentos, eles têm o dever mesmo legal de avisar ali, caso um estudante, de repente, pare de frequentar as aulas ou não volte no ano seguinte? Sim, e esse processo precisa ser imediato. O professor, cada escola tem ali a sua forma, a sua prática, mas a rigor, isso é um processo muito automático. Segunda falta seguida já é razão para que você comunique a coordenação pedagógica, essa coordenação faça o contato com a família e compreenda o que está acontecendo. Quanto mais demora, menor é a chance de trazer esse aluno de volta. Então, é fundamental que seja um processo muito rápido, inclusive, a tomada de decisão e de ação. Bom, e com esse recadinho aí tão importante que todos nós devemos ficar atentos, a gente chega ao final do programa de hoje. Doutor Bruno, doutor Luiz, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!
Música